Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma semente do Espírito, semeando no Espírito, que é sobre viver a identidade, sua identidade como filho de Deus. E quando a gente vive a nossa identidade, a gente assume a nossa identidade como filho de Deus, é a gente ter uma vida nova, né? Lá em Lucas 9, de 57 até o 22, diz assim: indo ele no caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. E isso quer dizer o quê? Às vezes a gente dá muitas desculpas, né? Para nós seguirmos a Jesus, para a gente poder viver a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. E aqui nessa passagem, as pessoas estavam colocando algumas desculpas, né, para poder seguir a Jesus. Às vezes a gente quer seguir a Jesus, mas a gente não quer pagar o preço, né? Então você viver a sua identidade como filho de Deus é você seguir a Jesus sem você ficar encontrando desculpas aí para poder seguir a Cristo. Esse aqui, né, que fala, que dá, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Sobre o que fala isso? Ele queria, naquela época era o seguinte, ele tinha que ficar junto com os pais até que os pais, né, até o fim da vida dos pais, para ele poder segurar ali o suporte para os pais. Só que era apenas uma desculpa, porque esse tempo que ele ficaria ali, ele não ia fazer mais nada, ele não ia seguir Jesus. Então, deixa eu aqui quietinho, aí depois disso, depois daquilo, Jesus falou: deixa os mortos sepultarem os mortos. Então, assim, o que Jesus estava querendo falar com isso? É para ele não cuidar do pai? Não. Ele entendeu que a intenção do camarada era dar um tempo, não vou ficar aqui de boa, porque tinha um preço a ser pago. Você viver a sua identidade como filho de Deus tem um preço. E o Jesus te chama agora. Você é filho de Deus, você fez essa escolha, então vá e siga Jesus. Sem desculpinha, né? Porque a gente sabe que quando a gente semeia no Espírito, a gente colhe o quê? Coisa boa, a gente colhe vida eterna. E também tem lá em Salmos 37, 23, que fala assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se alegra, se compraz. Quando você decide viver a sua identidade como filho de Deus, Ele te assegura, Ele firma os teus passos, mas você precisa tomar a decisão. Às vezes a gente, como que você tem a identidade do seu pai? O seu DNA faz você, mesmo que aqueles que, eu não sei quem é o meu pai. Quando faz o DNA, opa, sabe que é. Como que as pessoas entendem que você é filho de Deus? Como as pessoas identificam o seu DNA espiritual como seu pai do céu, com Cristo? Você seguindo Jesus, seguindo os passos dele e sendo o mais parecido possível dele. Então isso muda tudo, né? Isso muda toda a ótica, porque você não age como você agia antes, você tenta ser o mais parecido com Jesus, e aí isso engloba um monte de coisa, né, gente? Fruto do Espírito: você é mais paciente, você é bondoso, você perdoa, você tem domínio próprio, você é alegre, você é uma pessoa triste. Como que pode você ter o DNA de Cristo e você ser triste? Não tem como. Então você é alegre, você tem domínio próprio, você tem amor, você tem bondade, você é fiel, você é paciente, você perdoa. São características, as características de Cristo, né? E
Você está firme na palavra de Cristo, você está firme na palavra, tendo seu a sós com Deus, seu devocional diário. Tem um texto lá em Salmos 37, 23, que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Quando você decide viver a sua identidade como filho de Deus, o Senhor firma os seus passos. Então não se preocupe. Siga a sua identidade de filho de Deus. Essa é uma semente poderosa, semente do Espírito. Você vai semear no Espírito, você vai colher frutos do Espírito, você vai colher frutos de vitória, você vai colher frutos de vida eterna, porque a gente colhe aquilo que a gente planta, e semente do Espírito é tudo de bom. Então, viva a sua identidade como filho de Deus e o Senhor vai firmar os seus passos, e isso fala ainda aqui no texto de Salmos 37, 23, que ele se alegra com isso. Então, quer coisa melhor do que isso? Você vive a sua identidade, você planta a semente de viver a identidade como filho de Deus e você ainda alegra o coração do Pai. Não comece a colocar desculpas para tomar essa decisão, essa posição, a plantar essa semente. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e plante a semente do Espírito, porque você vai colher só coisa boa.